meu povo, bem-vindos a mais um Endcast, o podcast dos estudos, onde eu ajudo você a compreender a matéria de jeitinho muito mais simples e muito mais fácil. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Wendy, eu sou aluna de pedagogia, exatamente, é isso mesmo, e tudo que eu aprendo eu passo aqui para vocês desse jeitinho louco de ser, mas eu sei que no final vai dar tudo muito certo. Seguinte, estou fazendo uma série de vídeos falando sobre a matéria História da Educação, eu espero de verdade conseguir ajudar todos vocês do lado daí. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, porque eu sei que essa matéria é longa, tem muita coisa que acontece e já estamos, gente, na reta final. Exatamente, entramos no Brasil. Nessa aula de hoje vamos falar sobre período pré-colonial e Brasil colonial. Juntei essas duas partezinhas da história num único vídeo só. Beleza? Estou super animada porque hoje a aula vai ser top, mas antes de falar sobre a aula, eu queria que você fizesse uma reflexão interna. Para o vídeo, pausa aí e pensa tudo que você sabe sobre o Brasil colonial antes de assistir esta aula. Depois, quando finalizar a aula, você pensa e analisa se você aprendeu mais, se você obteve mais conhecimentos com esta aula ou se tudo que eu falei você já sabia, tá bom? Comenta aqui, fala o que você achou desta aula. Todo o seu feedback é muito importante para mim. Bora lá? Vamos falar sobre Brasil colonial. E, gente, eu fiz até uma capinha para vocês. Tcharam! Aê! Ah, tá muito bonito isso daqui, gente. Bom, estou aqui, ó, nos meus equipamentos, sabe? Eu sou eu e eu. Bom, vamos falar sobre o Brasil colonial e tudo que eu aprendi é o que, gente? Quando a gente fala sobre história, nós temos que entender duas coisas muito importantes. Primeiro, localização. Aonde que está acontecendo a história a partir deste momento? Brasil. Tá? Sua terrinha? Brasil. E o período? Quando que está acontecendo este momento dessa história? Vem aqui comigo. Eu trouxe uma linha do tempo, que essa linha do tempo já tem, né? Desde sempre. E o mais legal, gente, vai fazendo essa linha do tempo junto comigo. Anota. É muito legal fazer essa linha do tempo. Vem aqui. Vamos lá. Então, lembrando que nas aulas anteriores falamos sobre Renascimento, falamos também sobre o absolutismo e Brasil pré-colonial entra aí, tá? Em 1500 vem o período pré-colonial. Vocês conseguem observar que já está no meio para o final, né, da Idade Moderna. Neste período pré-colonial, lembra que está acontecendo o absolutismo, poder total para o rei, está acontecendo o mercantilismo, eles estão em busca de metais preciosos, eles estão em busca de grana para levar para a coroa e também está acontecendo as grandes navegações, beleza? O período pré-colonial, ele inicia logo na chegada dos portugueses no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Essa grande navegação, né, essa grande tropa, foi liderada por Pedro Álvares Cabral. Para a coroa, tá? Não era importante ter vindo para o Brasil. Eles queriam ir para a Índia, para o comércio da Índia, porque lá estava tendo especiarias, os temperos, que estava dando o quê? Mais lucratividade. E isso é importante para a coroa portuguesa. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eu trouxe imagens também para vocês. Aqui. Então imagina, gente, imagina os portugueses, toda essa tropa de gente chegando e conversando com os nativos. E quem que estava lá? Quem que eram os nativos? Os índios. Tava cheio de índio lá. E aí os portugueses foram e começaram a ser muito amigáveis, gentis com os índios. Beleza? Tá imaginando? Imagina aí. Bom, eu trouxe um negocinho aqui pra vocês. Então vamos lá. Recapitulando, período pré-colonial inicia do 1500, vai até 1530. Opa, eu errei. É 1530 aqui, tá, gente? Eu coloquei um zero a mais.
O rei, o interesse dele era nas Índias, não era no Brasil. E ao longo, né, dos dias que eles foram conhecendo essas novas terras, Pero Vaz de Caminha começou a escrever suas cartas. E aí, ao longo das cartas, ele foi colocando, né? Não sabia o nome dessas novas terras. No começo, falou sempre de terra de Veracruz. Com o passar do tempo, começou a se tornar terra dos papagaios. Depois passou a ser terra de Santa Cruz. Até por fim chegar no nome Brasil, tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles também trouxeram um grupo jovens de jesuítas. Esses jesuítas eram muito importantes, porque lembra o que estava acontecendo? Estava acontecendo lá o protestantismo, a contrarreforma, a igreja ela estava precisando de mais fiéis. E essas idas dessas grandes navegações sempre ia um grupo de padres para conseguir converter novas pessoas à religião católica. Tá? Então, esse grupo de padres chegaram lá, já conheceram ali novos índios, novas pessoas, e aí pensaram: opa, temos que ensinar a fé católica para esses índios, para que nenhum protestante venha aqui e converta eles. Beleza? Então, trouxe uma imagenzinha aqui para vocês. Aqui está a imagem desse pequeno novo grupo, né, de jesuítas vindo e conversando com os índios. Esses grupos, esse pequeno grupo, tá? Ele ficou responsável por fazer um mapeamento desse novo território que foi descoberto. Lembrando que quem sabia ler e escrever, quem tinha mais conhecimento sempre foi a igreja, né? Então, os padres sempre tiveram esse conhecimento de fazer mapeamento também. Beleza? Então, tá gostando? Tá gostando? Comenta aqui embaixo se vocês estão entendendo. E logo que os portugueses eles chegaram no Brasil, eles viram duas coisas que tinha muito, né? Tinha muito nativo, que eram os índios, e tinha muito pau-brasil. Ok, eles não foram para a Índia como eles queriam, né? Pegar os temperos. Mas quando eles chegaram no Brasil, meus amigos, o que eles viram era muita árvore. E essa árvore era o pau-brasil. Essa árvore era muito boa, a madeira era forte, era resistente. Caraca, essa madeira é muito boa para fazer navios. Essa madeira dá para fazer até casas. Essa madeira dá para fazer móveis. E o melhor de tudo, que quando descascava a madeira, saía uma tinta que eles conseguiam fazer pigmentos, pintar as roupas. Isso, cara, eles acharam incrível e falaram para os índios: opa, precisamos dessas árvores para levar para Portugal. Ok, então os portugueses viram essa madeira, acharam essa madeira muito boa, já que não fomos para a Índia, vamos querer levar estas madeiras. Índios, índios, vem aqui. Seguinte, os índios, então, os portugueses fizeram um trato ali com o índio. Seguinte, índio, estamos precisando dessas madeiras e você pode pegar elas para nós e guarda elas num depósito para nós, essas madeiras, e logo mais voltamos aqui e pegamos essas madeiras. Em troca, meu amigo índio, eu vou te dar algumas coisas que tem ali no meu barco que eu acho que você não conhece e é muito valiosa, muito, muito, muito boa. E aí, em troca, os índios pegavam a madeira e em troca dessa madeira, os portugueses davam pente. Os portugueses davam espelho. Vocês estão entendendo? Era uma forma de escambo para o índio. O índio, quando pegava um pente na mão e ele conseguia ver seu reflexo, o índio achava aquilo ali maravilhoso. Aquilo ali para o índio era tipo, uau, que coisa incrível! E para os portugueses, é um pente, é um espelho, né? Pouco valor. O que, né? Uma madeira, o valor de uma madeira e o valor de um pente. Tá dando para entender? Mas na visão do índio, ele não tinha esse conhecimento e para ele era algo muito vantajoso. Te dou uma madeira e você me dá um pente de volta. Então, Portugal, junto com os índios, fizeram este grande acordo.
Vamos lá que eu trouxe imagens para vocês. Olha aqui, imagina os índios trabalhando. Querendo ou não, gente, tá vendo aqui, ó, essa casinha que tá do lado, era onde eles colocavam as madeiras, né? Guardavam as madeiras para depois Portugal vir aqui. Alguns portugueses ficavam nas terras do Brasil para controlar, né, o trabalho. O que que aconteceu? Esse acordo de Portugal com o índio, Portugal ia depois lá e pegava as madeiras. Alguns países ficaram sabendo, como França e Inglaterra. E aí esses países começaram a pensar: peraí, Portugal está com uma madeira diferente. Portugal está vendendo com uns pigmentos diferentes. Calma lá que eu vou descobrir de onde ele está pegando. E descobriram, né, gente? Aí, o que os franceses e também a Inglaterra fez foi para o Brasil. E fizeram acordo com os índios também. E aí, chegou a França lá e falou assim para os índios, né? Então, vocês estão fazendo um acordo com o Portugal, como que é? Aí o índio mostrava, né, o pente que ele ganhou dos portugueses, mostrava ali o espelho que ele ganhou dos portugueses. Aí a França, você ganhou o pente e espelho? Era ali que vamos fazer esse acordo também? Pega pau Brasil pra mim, que eu vou ali no meu barco e pego umas coisinhas pra você. Aí o índio já, muito bom, muito bom. E aí o índio começou a fazer acordo, além de Portugal, com a França. E aí chegou quem? A Espanha. E a Espanha começou a fazer esse mesmo acordo com os índios. Índios, pegue para mim também pau Brasil e eu vou te dar em troca tais e tais coisas. Tá? Gente, lembrando que eram coisas pequenas, coisas que tinham em barcos, então não era nada grandioso. E aí começou a fazer esses acordos também com outros países. E quando Portugal chegou para pegar mais madeiras, Portugal viu que, cara, peraí, era para ter muito mais madeira, o que está acontecendo aqui? E aí Portugal descobriu que os índios estavam começando a fazer acordo com outros povos, fora que, né, nem sempre era acordo não, tá? Às vezes outros, tanto a Inglaterra quanto a França, ela vinha e roubava mesmo. Tá? Tinha esse acordo, mas também tinha esses roubos. E aí, Portugal falou: peraí, eu que descobri o Brasil, tudo isso daqui é meu. Como assim? França e Inglaterra vêm aqui e tiram o que é meu? Não, não, não. Então devemos tomar conta do Brasil, já que outros lugares estão querendo roubar o que é nosso. E aí, Portugal, muito inteligente, criou as capitanias hereditárias. Gente, eu trouxe imagens para vocês. Cadê? Então, vamos lá. 1534, Portugal criou as capitanias hereditárias. Volta para a próxima imagem aqui. Bom, o que são essas capitanias hereditárias, tá? Você tá vendo que Portugal dividiu o Brasil em algumas camadas, tá? Que essas camadas eram capitanias hereditárias, dividiu em 15 capitanias hereditárias. E cada capitania hereditária que foi doada, né, para um dos nobres aliados, esses nobres aliados tinham algumas funções que deveriam ser feitas, como garantir a segurança, e isso era muito importante, né? Novas pessoas, novos países estavam pegando tudo que era de Portugal, imagina, e verificar se a região prospera para novas explorações, verificar se tem novas coisas, novos metais preciosos, alguma descoberta, né? O que mais de interessante tem no Brasil, além do pau-brasil. E, obviamente, garantir o pleno cumprimento das ordens reais da coroa. Só que apenas dois nobres aliados foi para frente, isso daí vingou. Só dois. O resto não quis. Quem vingou foi Pernambuco e São Vicente. Essas duas capitanias hereditárias foi para frente. O resto, gente, nenhum nobre quis. Como assim? Como assim? O nobre vai querer vir para terras de gente estranha? Para terras de pessoas que andam peladas? Para terras que só tem madeira? Como, né?
Muitos nobres não aceitaram. Como essa ideia de capitanias hereditárias não vingou, não deu certo, não foi para frente, a coroa precisava de um aliado para administrar, para governar o Brasil. Então, ela criou o governo geral. O governo geral, vamos lá, trouxe aqui a nossa linha do tempo, vai anotando aí, então, 1548, veio o governo geral e a partir daqui inicia o Brasil colonial, tá? Então, essa colônia iria ser governada pelo um governador geral, uma pessoa que era de muita confiança para a coroa, para exercer, né, o domínio metropolitano dessas regiões. E o primeiro governador geral foi o Tomé de Souza. E uma das principais ações que ele tomou logo quando ele chegou foi construir a cidade de Salvador como a sua capital. E até trouxe a imagem representativa, tá? De Salvador. E Salvador foi fundado em 1549. É legal anotar isso também na sua linha do tempo. Então, esse governo geral, ele começou a pensar como poderia administrar, né, estas novas terras, como poderia ser a economia. E aí, ele fez um sistema econômico chamado de plantation. Vem aqui que eu trouxe para vocês um mapa mental muito fácil para vocês entenderem direitinho o que é o plantation. O plantation é um sistema, tá? Econômico que durou por muitos e muitos e muitos anos e começou a partir da cana-de-açúcar. Então, o governo geral, ele investiu na construção de engenhos de açúcar para ter uma atividade econômica. Então, volta aqui. Primeiro de tudo, precisa ter de latifúndios. O que é latifúndio? São grandes terras. E, cara, o Brasil tem mais? Tem muitas terras. A terra do Brasil é fértil, a terra do Brasil é boa. Plantar vai que vai, dá super certo. O próximo é o monocultor. O que é monocultor? Produção de uma única coisa, tá? Primeiro começou com a cana-de-açúcar. Todo mundo vai produzir cana-de-açúcar. E todo mundo tinha seus engenhos de cana-de-açúcar. Tá entendendo? Ai, o fulaninho planta cana-de-açúcar, o outro fulaninho planta café, o outro fulaninho planta trigo. Não. Todo mundo planta cana-de-açúcar, tá? Monocultor. Volta aqui. Então, latifúndio, monocultor, escravista. Por quê, gente? Pelo amor de Deus. Quando os portugueses pensaram, tá bom, vamos fazer esse sistema plantation. Quem que vai ali na lavoura plantar? O que eles tinham ali, ó, de bastante? Quem que estava à disposição dos portugueses? Português que ia plantar? Não ia. Esquece. Português não põe a mão em plantação, em terra. Não. Mas quem que poderia fazer isso para Portugal? Os índios. Exatamente os índios. Lá vai os índios de novo fazer o trabalho. Só que aqui foi trabalho escravo, tá? Os índios, eles começaram a ter que ir para a lavoura forçado, tá? Escravizado mesmo, real, com preso e tudo, tá, gente? Primeiros escravos foram os índios. Só que não rolou, não deu certo. Não deu certo escravizar os índios. Por alguns motivos. Primeiro, que a cultura do índio já não batia com isso. Porque o índio, quem trabalhava na plantação, na agricultura, é a mulher. Os homens não aceitavam trabalhar na agricultura. Peraí, quem que faz isso na minha tribo é a minha mulher. Por que você está falando para eu plantar? Eu não vou plantar? Segundo motivo, o índio tinha uma outra realidade, né, gente? Não tinha um horário de serviço, começa às 8 horas da manhã e acaba às 5 horas da tarde. Não tem isso. Eles tinham as rotinas deles. Terceiro motivo, os jesuítas, a igreja, ela queria catequizar os índios. Já explico mais sobre isso, mas a igreja, ela tinha
uma relação com os índios e a própria igreja não aceitava escravizar índio, tá? E fora que os índios, gente, os índios, uma outra coisa à parte para vocês terem conhecimento, os índios, eles têm os seus rituais, tá? E um dos rituais do índio é a antropofagia. O que é isso, a antropofagia? Os índios, quando um índio tretava com outra tribo, uma tribo treta com outra tribo, as tribos brigam e aí uma tribo vence. Essa tribo que vence, eles faziam um ritual, antropofagia, que comia parte do corpo humano. Tem noção isso? E cada pessoa ficava responsável por comer algum órgão. Então, a mulher comia algumas partes, o homem comia outras partes, a criança comia outras partes do corpo. E quando os portugueses viram isso, meu Deus do céu, o índio come pessoas! Quem vai querer, gente, trabalhar com... né? E o medo de o índio vai me comer. Tá entendendo? Então, não deu certo o índio ser escravizado. E aí, o Portugal já fazia, né, rotas para a África e acabou trazendo os africanos para trabalhar como escravos aqui no Brasil para voltar, né, para finalizar esse sistema plantation. Então, o Brasil tem latifúndio, monocultor começou com a cana-de-açúcar, escravos começou com os índios, não deu certo, foi escravos da África e exportador. Tudo que produz vende para fora, tá? Esse foi um sistema econômico que durou por muitos e muitos e muitos anos aqui no Brasil. Quando logo que formulou esse sistema plantation, né, Portugal fez um acordo com a Holanda. E aí os portugueses, eles enviavam cana de açúcar para a Europa e os holandeses, eles ficaram responsáveis pelo refino. E aí os holandeses também, além do refino, ele começou a vender, tá? Isso foi chamado de pacto colonial. E trouxe imagem para você ter uma ideia de como que era, tá? Então, aqui é uma pintura dos escravos africanos trabalhando no engenho da cana-de-açúcar. E vamos falar um pouquinho sobre sociedade, como que era aquela sociedade nessa época? A população era formada por brancos, tá? Os brancos eram os senhores dos engenhos, suas famílias. Também tinha os jesuítas, que era o clero, os índios, que passaram a ser catequizados, já vou falar mais o que é isso daqui a pouco, e a maior parte da população era o quê? Os negros, africanos, escravizados e mestiços. E eu trouxe uma outra imagem para vocês, que é a imagem do engenho, para vocês terem uma noção como que era grandioso, né? Tinha a casa grande, aonde esses senhores de engenho morava junto com as suas famílias, tinha a capela, tinha a senzala, onde os escravos ficavam, tinha a moenda, onde era fazia a fabricação, né, da cana-de-açúcar. Bom, uma coisa interessante que eu vou falar aqui para vocês, volta aqui a imagem, olha aqui, a casa grande ficava perto ali da senzala, né? E a casa grande serviu como escola e enfermaria. A igreja, ela servia para guardar joias, ouros, porque eles acreditavam que se tivesse essas riquezas próxima à santidade, ninguém iria roubar. Então, pegue o papel e a caneta, continue fazendo a nossa linha do tempo. E em 1549 foi fundada a primeira escola no Brasil, localizada em Salvador, tá? 1549, a Companhia de Jesus chega no Brasil, chega no Porto de Salvador. E os jesuítas, eles foram enviados e financiados pelo próprio rei de Portugal, Dom João III.
Em torno de 6 religiosos vieram com a mesma embarcação e eles foram liderados por Manuel de Nóbrega, que era um grande jesuíta, um grande padre, né? Quando esse grupo de jesuítas teve o primeiro contato com os índios, eles viram que os índios eram totalmente diferentes do que eles imaginavam, tá? Eles viram que, cara, eles não se vestem como os europeus. Eles não falam como os europeus. As músicas deles são. Não são europeias. A língua deles. Gente, coitados. Eles são um papel em branco. Sim. Eles não sabem nada. São povos que não têm cultura. Era isso que os portugueses pensavam. E para os portugueses jesuítas, tá? E para os jesuítas, eles achavam que eles tinham a missão de dar o ensinamento da fé católica para esses novos seres humanos que estavam ali descobrindo, né? E fora isso, gente, além de ensinar a fé católica, os jesuítas faziam, eles também começaram a catequizar os índios, exatamente porque eles achavam que os índios eram matéria em branco, um povo sem cultura. Precisamos ensinar a cultura europeia para os índios, precisamos ensinar o que é certo de verdade, precisamos mostrar para eles o que é uma cultura de verdade, o que é uma música de verdade, o que é uma limpeza, uma higiene de verdade. Então, estão entendendo? O que eles quiseram fazer? Os jesuítas, eles começaram a apagar, a eliminar a cultura do índio e ensinar e catequizar e mostrar o que é certo, que o que eles estão fazendo é o errado. É isso que foi que aconteceu neste período. E como que os jesuítas vão ensinar qual método educacional que os jesuítas ensinaram os índios? Eles não falavam as mesmas línguas, né? Através de mímica. Eles usavam muita mímica. Os jesuítas começaram a usar música também. Eram essas formas que eles encontraram para conseguir dar os ensinamentos para os índios, tá? Lembrando uma coisa muito importante, que os jesuítas foram peças fundamentais pela educação, tá? Eles sim foram os primeiros educadores, eles sim sabiam lidar com os índios, sabiam como ensinar, sabia métodos, né? Educativos eram os jesuítas, era a igreja. E como eles começaram a usar um método próprio, uma pedagogia própria, foi chamada de pedagogia brasílica. Gente, olha que incrível, né? Os jesuítas, eles eram inteligentes, eles não eram pouca coisa, não. Eles começaram a criar o próprio método para conseguir dar esses ensinamentos. Pedagogia brasílica. E como que eles também... E uma coisa interessante, eles misturaram um pouco também, tá? Eles misturavam a cultura do índio junto com a cultura europeia. E aí mesclavam os dois para conseguir ensinar. E em 1549 é fundada, então, a primeira escola no Brasil, em Salvador, pelo um grupo de jesuítas, tá? Liderada pelo padre Manuel de Nóbrega, e essa foi a primeira instituição educacional no país. O principal objetivo era converter o índio à fé cristã. E aqui a gente já começa a ver uma grande divisão de ensino, tá? Tinha o ensino, agora a partir daqui começa a ter o ensino para os índios. Os índios eram ensinados em escolas improvisadas que eram construídas por eles mesmos, e eram conhecidas como missões. E tinha os filhos dos colonos, né, dos caras ricos. Esses filhos, eles não tinham esse ensinamento que dava para os índios. A maioria deles, falar a verdade, não estudava no Brasil, tá? Eles iam estudar em Portugal, nas faculdades de Portugal. E quando eles terminavam lá, eles voltavam já com o seu cargo garantido na política. É isso aí.
Beleza? Deu para entender, gente? Olha que loucura, né? E aí, em 1554, voltamos aqui, né, para nossa linha do tempo, foi fundada o Colégio de São Paulo. Também liderado pelo padre Manuel de Nóbrega, junto com 12 jesuítas, eles construíram, né, essa escola num ponto super estratégico, para eles, para conseguir converter os índios ali próximos, e foi chamada de Colégio de São Paulo. Eu trouxe aqui, não a foto, porque a estrutura original do colégio era uma pequena cabana feita de madeira e palha que media cerca de 90 metros quadrados, onde os jesuítas dormiam em redes feitas pelos índios, tá? O colégio recebeu o nome de Colégio de São Paulo, que originou então a cidade de São Paulo, só que a fundação da cidade de São Paulo só ocorreu em 1711. E o principal objetivo dessa escola, né, desse colégio de São Paulo, era a leitura, a contagem e o respeito aos princípios católicos. Beleza? Tá indo? Tá curtindo? Bora que tem mais. Bora, 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 que ainda tem muita coisa. Vamos lá, 1599 foi publicado o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum era um conjunto de normas criado pelo próprio jesuíta, tá? E foi enviado para todos os colégios jesuítas e eram obrigados a seguir tudo que estava naquele manual. Era um manual oficial jesuíta, educativo, manual educativo, onde tinha tudo lá. Todas as matérias que iria ensinar, tudo como deveria ensinar, de que jeito deveria ensinar, como a sala deveria ser, quais prêmios dar para os melhores alunos, quais são os castigos para dar para os piores alunos. Então, tudo era um manual completo, passo a passo, lotado de regras. Tinha regra para tudo. Então, trouxe aqui imagens, claro, para vocês. Vem aqui comigo. Este é o manual, tá? Educativo. Ele tinha níveis de ensino e tinha 5 disciplinas, sendo elas retórica, humanidades, gramática superiores, gramática média e gramática inferior. Utilizava principalmente o latim. Eles tinham a formação de curso de filosofia e teologia, denominadas nos estudos superiores. E também eu trouxe para vocês algumas regras que eles tinham. Gente, eu falei, tinha muita regra. Eu só trouxe algumas para vocês terem uma ideia de como que era, mas tudo estava no manual e o professor, tá? Tinha que seguir aquele manual certinho, sem questionar. Vem aqui comigo. Então, trouxe algumas regrinhas, né? Primeiro, estimular a piedade. Tem que ensinar as matérias para as crianças, mas não deixar de ensinar a educação cristã. Observância das regras. 2, né? Observância das regras. Procure que se observem com rigor as regras da academia, sobretudo nos exercícios cotidianos dos acadêmicos, exigia frequência e diligência. O que isso significa? Que, olha, você tem que cumprir todas as regras, inclusive os exercícios cotidianos. Terceiro, os exercícios. Os exercícios são repetir os exercícios constantemente, sem questionar. Quarta regra, nenhuma inovação sem licença. O que isso significa? O professor, se tem alguma ideia, se quer ter alguma iniciativa, achar algo mais importante, quer mostrar para seus alunos, ele não pode fazer absolutamente nada sem a licença do reitor. Ele tem que cumprir fielmente o que está escrito no livro. Se ele não quiser cumprir fielmente, ele tem que falar com o reitor e pedir a autorização para o reitor. A quinta regra, horário da academia. Tem que organizar os horários dos exercícios, tá? Porque tem a hora da consagração.
essa hora da consagração é uma hora sagrada que todo mundo tem que participar, então o professor tem que organizar os horários para não bater, né, na hora da congregação. 1759, expulsão dos jesuítas. Sim, meu povo, os jesuítas foram expulsos. Como assim? Vou explicar direitinho para vocês. Lisboa, ele sofreu um terrível desastre por conta de um terremoto, tá? E aí, o Marquês Sebastião José de Carvalho e Melo, também conhecido como Marquês de Pombal, ele reconstruiu Lisboa. E neste processo de reconstrução de Lisboa, ele tinha muita influência aos pensamentos do iluminismo. Então, ele fez grandes reformas já com esse pensamento, essa estrutura iluminista, tá? E ele tinha muita influência com grandes amigos, né? Como, por exemplo, o Locke e o Fenelon. Ele ouvia muito eles, estudava muito eles, e eles falavam que, para eles, no campo da educação, deveria ter um ensino de geografia, de história, de matemática, do direito, e não somente o latim na escrita. Lembra que o Ratio Studiorum só tinha o latim? Não, eles não concordavam com isso. Luiz Antônio, outro pensador, né, da época, pensador iluminista, ele revelou seu método de ensino, dizendo que os estudantes devem aprender em português e não em latim, pois é importante as crianças dominarem a sua língua natal para depois aprender uma nova língua. E aí, o Marquês de Pombal, ele concordou com as ideias dos iluministas e falou assim, quer saber? Realmente, concordo com vocês, esse ensino religioso tem que acabar. Vamos expulsar então os jesuítas da educação. E foi isso que aconteceu. Eu trouxe até uma imagem do Marquês de Pombal. É uma pintura que representa ele, né, mostrando toda a sua reconstrução de Lisboa. Então, olha, eu melhorei o comércio marítimo, né? Tá vendo, gente? Isso aqui fui eu que fiz. Mais ou menos isso. Com a expulsão dos jesuítas sem nenhum planejamento, houve inúmeros problemas porque não havia uma estrutura educacional capaz de cumprir essa lacuna, né? Porque quem dominava a educação eram os jesuítas. E a partir do momento que Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, ele acaba não tendo nada, porque ele não fez um planejamento, tá? Ele simplesmente falou, não quero mais ter, e pronto, e acabou. Mas a coroa, Portugal, não tinha professor, não tinha método, não tinha currículo, não tinha livros, não tinha uma estrutura, não tinha colégio e principalmente não tinha dinheiro para essas despesas. Por quê? Porque o Estado, Portugal, ele nunca, desculpa, não é o Estado, tá? Portugal, ele nunca teve esse tipo de preocupação. Ele nunca teve essa despesa, porque quem dominava a educação era os jesuítas. Então, o local era dos jesuítas, os livros eram dos jesuítas, os professores eram os jesuítas. E aí, no Brasil, foi ainda pior, porque aqui no Brasil tinham os raros filhos ricos que iam para a escola, né? Mas a maioria deles estudavam fora do Brasil e quando eles voltavam, eles já voltavam com o seu com a sua vida feita, tá? Eles já tinham um emprego garantido e eles não queriam ajudar na sociedade, né, se tornando um professor. Eles que pensavam neles, eles queriam cargos altos, cargos públicos bons, tá? E aquela pequena quantidade, aquela pequena camada de pessoas que sabiam ler e escrever é quem
se tornou o professor. Então, nessa época, neste momento, para você se tornar um professor, bastava apenas você saber ler e escrever, tá? Ser alfabetizado. É alfabetizado, pode ser professor. Para vocês entenderem o nível que chegou. Ok, vamos entender. Não temos professores, não temos educação, nada, não temos método, não temos livros, não temos meios, não temos nada, nem dinheiro, tá? Volta aqui para nossa linha do tempo para vocês entenderem. Em 1760 ocorreu as aulas régias. O que seria as aulas régias? Bom, o que Portugal pensou? Estamos precisando de professores, certo? Então, vamos realizar o primeiro concurso público para professores e no Rio de Janeiro e em Recife. Já tá ótimo. Nessas aulas, nós podemos ensinar. Eu trouxe, peraí. Nós podemos ensinar, então seria uma escola laica. O que é escola laica, gente? É a escola desvinculada da religião, tá? Escola laica, pública, e essa escola vai ter ensinos que se chama escolas menores. Então, vai ter aulas de ler, escrever e contar, português e matemática, latim, grego, retórica e filosofia. Essa era a ideia deles. E para o professor conseguir se candidatar, né, não precisava comprovar a formação escolar, tá? Não precisava. Bastava somente ter um bom desempenho no exame e também levar uma documentação provando que ele não tem nenhum antecedentes criminosos. Fez isso, show, beleza, pode ser de candidato para as aulas régias. Seguinte, essa foi a ideia. Essa ideia foi em 1760. Só que somente em 1765 que foi chamado o primeiro professor do concurso público. Vocês estão entendendo, gente? Por que a demora? Vocês conseguem entender o porquê essa demora? Porque não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha como pagar o professor. Não tinha uma escassez de livros, mas o professor só sabia ler e escrever. Vamos ter aula, qual que era a ideia aqui? De ter aula de latim, ter aula de grego. Como o professor vai ensinar grego se não tem livros? Tem escassez de livros. A igreja, quando não era o livro que pregava as coisas que ela achava o certo, ela queimava. E a igreja queimou muitos livros e ainda perseguia os autores, tá? Não tinha dinheiro, não tinha livros. Não deu certo. Não deu certo. Foi esse período todo, né, volta aqui, 1760 a 1765, sem fazer nada. Não tinha como fazer. Gente, olha isso. Calma, acalma seu coração que tem mais coisa vindo por aí. Vem aqui, acompanha aqui comigo a nossa linha do tempo. Vamos lá, aulas régias 1760, não aconteceu, só foi acontecer mais para frente. 1772 ocorreu o subsídio literário. Essas aulas régias tinha professor particular, tá? Só uma observação aqui, tinha pessoas que iam na casa do professor ou o professor ia na casa e dava aulas particulares, somente isso. Era assim que conseguia ter uma educação, tá? Volta aqui. Então, em 1772, teve o subsídio literário. O que é isso? A maior preocupação, né, do Marquês de Pombal, do rei, era pagar os professores, né? Na cabeça dele, paga o professor que dá tudo e vai estar tudo certo. E aí, vocês sabem, né, gente, que brasileiro gosta de uma cachaça, né? Brasileiro gosta, gente, gosta de uma bebida desde sempre. E aí ele teve uma brilhante ideia, Marquês de Pombal. Ele publicou uma carta, a lei de 6 de novembro de 1772.
com o objetivo de centralizar o pagamento do professor e regularizar a profissão, tá? Então, a ideia foi, eu trouxe aqui, ó, para vocês terem aqui, ó. Então, eles iriam cobrar impostos na cachaça. E esse ato é chamado de subsídio literário. Então, gente, para vocês entenderem, para cada tonel de 30 litros seria cobrado em torno de R$ 1.500. Com estes impostos, iria conseguir pagar o professor. O que vocês acham disso, gente? É bizarro, né? É assim, é aquela história, né? Nós trupica, mas não cai. Vamos lá. Ele deu essa ideia, tá? Deu essa ideia? Mentira, não deu. Ele escreveu uma lei e essa ideia foi de fato cobrança de impostos na cachaça para pagar o professor. E ainda assim, eu até trouxe aqui, ele criou o primeiro sistema de ensino, tá? Então, para ele, teria as aulas primárias de letras, em que aprendia a ler, escrever e contar, e a reforma dos estudos maiores, as universidades. Este segundo nível era dirigido em humanidades, que aprendia grego, latim e retórica, e filosofia ou ciência, química, física e botânica, tá? Como eu já falei, havia em Portugal uma carência profunda de livros, aqueles livros de cunho científico, né? Muitos professores não tinham nem acesso a esses livros, a essa literatura. Estes estudos não se destinava à população, pois a grande maioria não tinha a introdução. E para vocês terem ideia, gente, olha como que o Brasil é atrasado. Olha como o Brasil está atrasado. Olha como Portugal, não só o Brasil, né? Portugal é outro que estava atrasado também. Para vocês terem ideia, a burguesia que estava lá na Europa, que a gente já aprendeu, elas estão a todo vapor lá na Revolução Industrial. Enquanto aqui estamos pensando pagar imposto com... Desculpa, pagar professor com imposto de cachaça, gente. Olha isso. Portugal e Brasil esquece, tá? Eles não fizeram parte dessa revolução industrial, não. Porque eles não tinham nem pessoas capazes, competentes para entrar nisso. Então, assim, foi o caos do caos do caos, né? Deu para perceber. Volta aqui para nossa linha do tempo. Então, subsídio literário, cobrança de impostos para conseguir pagar um professor. E em 1800 ocorreu o Seminário de Olinda. O que foi isso? Um bispo, o bispo se chama Bispo Dom Azeredo Coutinho, ele fundou em 1800 um seminário. Vou trazer, aqui tem a foto do seminário. E aí, é esse prédio, tá? Que antes abrigava os jesuítas. E aí, ele criou isso daí com o objetivo de formar virtuosos sacerdotes, tá? Formar novos membros da igreja. E além disso, ele inovou trazendo, oferecendo as aulas de humanidades às ciências naturais. Lembra que eu falei agora há pouco, no subsídio literário, que para ter a aula de humanidades, que era grego, latim e retórica, só era para estudos maiores. E não, o bispo Dom Azeredo Coutinho, ele começou a oferecer estas aulas para os jovens. Em troca, esses jovens virariam novos sacerdotes. Deu para entender? E aí, a gente finaliza agora esta aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Gente, Brasil, ele começa muito tarde, tá? Enquanto os outros países estão a todo vapor, já passaram por muita coisa, eles já conheceram muita coisa, o Brasil ainda tá engatinhando. Tá no nós trupica, mas não cai. Então, tá difícil. Vamos lá. Próxima aula vamos falar sobre Brasil Imperial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês aprenderam bastante. O que vocês acharam dessa aula. Um beijo e até o próximo. Tchau!